Olá, tudo bem? Eu sou a Ludmila. Hoje falaremos um pouco sobre a interação consumidor-recurso. Então, se a gente observar a dinâmica das interações, como que ela funciona? Ela é dependente dessa interação entre consumidor e recurso, entre predador e presa. Então, a maioria das espécies, ou elas são recursos, ou elas são consumidores. Ou seja, a vegetação, por exemplo, geralmente ela é um recurso, a não ser que seja uma planta carnívora, ela também vai atuar como predador. Essas interações e elas alteram a população, alterando as populações e também tem um efeito sobre a comunidade. Mas o que mais altera a dinâmica de uma população? O recurso, ou seja, o que elas comem, ou o que as come, ou o predador. O que pode afetar mais uma população? Lembrando que a predação ela pode ter um efeito muito forte, pode ter um efeito alto sobre a dinâmica das populações, ela pode ter um efeito médio ou pode ser um efeito tão baixo que às vezes ele nem é aparente. Tá? Então, a falta de recursos é sim o principal limitante do crescimento de uma população. No entanto, a predação ela pode ser muito significativa para alguns casos. O que limita então o crescimento da população? O aumento do número de indivíduos, ou seja, a aglomeração de indivíduos num determinado local, ela nem sempre é vantajosa. A aglomeração limitada, ou seja, uma aglomeração benéfica para algumas espécies, seria a formação de grupos para reduzir a predação, para aumentar a chance de achar um recurso. Mas nem sempre ela é benéfica para quando essa densidade de indivíduos é muito alta. Assim como na pandemia, com que a gente está passando, quanto maior a aglomeração, maior o efeito da densidade e maior, consequentemente, as consequências, como fome, predação e doença. Então, a predação está indiretamente relacionada com o aumento do número de indivíduos. Mas o que limita o recurso de uma população também? A quantidade de recurso, a disponibilidade desse recurso e a predação. E a gente pode observar nesse gráfico aqui que a predação é um fator importantíssimo para o ciclo das populações, o número de indivíduos. Então, se a gente observar aqui o ciclo de uma população de lebre associado ao ciclo de uma população de lince, a lebre aqui em azul e o lince em vermelho, nós veremos o seguinte, que o ciclo natural dessas espécies nesse local, ele é dessa forma. Há altos e baixos no número de indivíduos de uma população. Então, esse estudo aqui é um estudo clássico realizado de 1850 a 1925 e ele viu essa sincronização. Quando uma estava alto, a outra também estava crescendo e depois uma foi reduzindo e a outra também foi reduzindo, ou seja, eles estão dependendo da quantidade de indivíduos do outro. Quando a lince aumenta a sua população, a lebre ela precisa do recurso lebre, então ela vai consumir esse recurso lebre e aí esse recurso ele vai ser o limitante da população de lince, ou seja, a partir do momento que falta lebre, a população de lince cai e aí a população de lince caindo volta a ter a reprodução de lebres aumentar e assim sucessivamente. Esse tipo de ciclo, naturalmente, é isso que acontece. No entanto, alguns fatores influenciam. Por exemplo, será que o lince só tem a lebre para se alimentar? Será que ele é um carnívoro tão específico? Não. Por isso que esse estudo foi tão importante. A gente conseguiu pegar exatamente uma época, alguns anos, em que a lebre, sim, é o principal recurso do lince e por isso deu essa sincronização. Mas, por exemplo, a partir do momento que falta lebre, o lince ele pode buscar outros tipos de recurso e essa população pode não cair tanto, mas ela vai, se for o recurso principal, ela vai cair sim. Então, essa sincronização ela existe, às vezes ela é um pouco mais alterada, ela não é tão clara, porque o recurso não é exclusivo ou não é o principal. E outra coisa que pode influenciar nesse tipo de recurso é, por exemplo, a temperatura aumentou ou diminuiu muito. Foi um problema para a presa ou para o predador. Isso pode afetar o tamanho da população e aí vai afetar essa sincronização e esses ciclos. Mas geralmente
É esse tipo de ciclo que a gente vê no ambiente natural. Aqui um outro exemplo de duas espécies também, o ácaro do ciclame, que é presa, e o seu predador. O ciclo também acontece, percebo que enquanto a população de predador está alta, de presa está baixa. E o que acontece nesse caso aqui? A população de predador ela controla a população de presa. Isso é importante quando essa presa ela é uma praga agrícola ou causa alguma doença em algum animal. Essa é uma forma natural de manutenção de uma densidade populacional baixa a ponto de não causar algum dano econômico para o ser humano. Então, qual que é a importância disso? A importância que prova que a gente precisa manter os predadores para controlar pragas e doenças. Então, se eu tenho aquele predador disponível, ele vai manter o nível da presa tão baixo que essa presa não cause danos econômicos. Nós vamos ver um gráfico depois falando mais sobre isso. E por isso que a gente precisa tanto da biodiversidade do ambiente. Mesmo em ambientes de alta produtividade, se a gente manter alguma área com uma biodiversidade maior, a gente consegue atingir alguns níveis desse mecanismo de interação predador-presa. Percebam que nesse gráfico abaixo, também relacionando o tempo com a densidade populacional, aqui somente das presas, porque eu removi o predador. Então, a partir do momento que eu removo o predador, a minha densidade populacional de presa ela aumenta muito. E essa presa, ela sendo praga ou parasita, praga agrícola ou causador de alguma doença, ela vai causar muitos danos naquela população. Não só em áreas agrícolas, viu gente, mas isso acontece também por parte de impactos naturais, em áreas naturais, e isso também gera grandes problemas ambientais. Mas o que um homem geralmente faz? O homem já sabia disso, o homem já sabe disso há muito tempo, que nós temos as presas e predadores. Ele observa, por exemplo, numa cultura que existe uma espécie que preda aquela espécie que causa algum dano econômico. Aí o que o homem fez? Ele começou a buscar também fora, mas a minha cultura é exótica e eu tenho uma presa, às vezes é nativa, mas eu posso achar um predador que seja um predador que não seja daquela região, não seja até mesmo do Brasil. Então ele importa um predador de fora, que é o caso de espécies exóticas. Nós temos diversos exemplos, mais exemplos negativos que positivos, em relação à inserção dessa espécie exótica, porque ela pode até resolver temporariamente o problema daquela praga, daquela doença. No entanto, ela pode causar efeitos muito mais graves ambientalmente falando e também até para a produção. Porque as espécies exóticas que se dão bem no Brasil, não é toda espécie exótica que a gente inclui aqui no Brasil que ela vai se dar bem, mas as espécies exóticas elas chegam aqui com várias vantagens. Elas não têm predadores, apesar de elas predarem a praga, ninguém vai predar ela, então ninguém vai controlar a população dela. Ela tem recurso disponível, geralmente ela tem alta taxa reprodutiva, que são as que se dão melhor aqui, geralmente tem alta taxa reprodutiva, e elas começam a competir com as nativas. E ao competir com as nativas, elas causam diversos danos que podem atingir as atividades agrícolas, e assim a gente tem vários exemplos também de predadores de espécies exóticas que a gente não estudou muito bem antes de inserir, e eles acabaram se adaptando melhor a outro local. Ao ambiente natural, por exemplo, eles acharam mais presas do que numa cultura que pode ser que elas que modificam muito. Por exemplo, uma plantação de cana, não é todo momento que tem cana ali, a partir do momento que não tem cana, esse predador ele vai para outro local e acaba não retornando. Então é muito importante a gente saber dos impactos dos problemas causados por inserção de espécies exóticas, não somente para controle de pragas e doenças, mas, por exemplo, para alimentação. Algumas espécies de peixes, por exemplo, a tilápia, ela é uma espécie exótica, não é nativa do Brasil. Então, qual que é o problema de você inserir espécies exóticas? São esses três problemas que eu listei: competição com as nativas, alta taxa reprodutiva, ausência de predadores. No caso da tilápia, ela ocupa muito os ambientes que espécies nativas ocupavam. Elas são mais espertas, mais habilidosas, mais efetivas em utilização de alguns aspectos do nicho. Isso faz com que essa espécie dê melhor
e acabem reduzindo a biodiversidade local. Qual que é a associação de predadores e presas com essas pragas e doenças agrícolas? Sempre há uma oscilação no tamanho populacional de uma espécie. A partir do momento que eu não tenho quem controle essa oscilação, mesmo que ela oscile, mas ela fica numa população mais baixa, a partir do momento que eu retiro os inimigos naturais, essa população ela vai continuar tendo esse ciclo de altos e baixos, mas ela vai ter uma população muito maior. E aí que vem os níveis de danos econômicos. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem uma produção agrícola, uma praga em baixa quantidade, em baixíssima quantidade, o dano vai ser ou muito baixo ou insignificante, dependendo da cultura. Se eu removo os inimigos naturais, ou seja, os predadores, eu estou fazendo com que aquele dano passe a ser muito pior. Mas o agricultor ele não remove predador. O pecuarista ele não remove predador. Ninguém vai falar, eu estou matando, eu quero matar o predador porque eu não gosto do predador. Não é isso. O que acontece é que a gente remove as condições naturais com que faz com que aquele predador esteja presente ali. Por isso que eu falo que, às vezes, uma forma efetiva de controle da gente manter aqueles predadores é manter uma certa biodiversidade na área. Então nós temos agora diversas empresas que utilizam desse mecanismo dessa interação predador-presa para controle de pragas e doenças. As empresas escolhem alguns predadores, geralmente predadores mais específicos, parasitas ou hiperparasitas, que esses parasitas eles têm um foco, que é aquela praga. Então, quanto mais específico o predador for, melhor para o produtor, porque ele vai exatamente no problema. Ele não fica, meu alimento é especialmente aquele. Se ele tem mais de um tipo de alimentar, ele quando a população de presa dele estiver um pouco abaixo, ele vai caçar outro tipo de presa. E por isso que a gente, geralmente, para controle biológico, a gente utiliza presas específicas, predadores específicos que gostam de presa específica. Por exemplo, a joaninha, ela é um predador voraz, só que ela não é específico. Então ela vai predar alguma espécie, alguma praga ali, mas na hora que tiver um pouco abaixo daquela população, ela vai encontrar outra e vai para outro foco. As empresas hoje elas trabalham com exceção artificial desses predadores. Mas esses predadores, eles precisam, se a gente tiver condições para manter esses predadores lá, a eficiência desse controle biológico vai ser maior. O que a gente faz com que esses predadores, com que esses inimigos naturais, os chamados predadores, eles saiam da área? A gente costuma remover o recurso dos predadores, não só a presa, gente, mas diversos outros tipos de recursos. A gente elimina locais de identificação, a gente elimina áreas de reprodução ou esconderijo, que seriam os refúgios. Então, qualquer tipo de recurso a gente acaba eliminando e aí os predadores começam a saírem do local. Às vezes, a biodiversidade, a área, tem até alguns recursos alimentares alternativos das pragas que ajudam a espantar as pragas da produtividade agrícola. Por quê? O predador ele enxerga naquela área de plantação, por exemplo, ele enxerga um grande potencial de presas. E as presas também elas se tornam um pouco mais visíveis nesse ambiente. Ao se tornarem visíveis, elas também podem optar por locais em que elas não estão tão vulneráveis à predação como as florestas. Então as presas também buscam, principalmente, buscam por esconderijo. Então se elas veem que na produção, lá na cultura, ela está tendo pouco esconderijo, ela vai migrar para outro local para tentar se proteger. E qual que é o problema também da gente buscar o controle biológico? Porque o controle químico, que geralmente os produtores têm foco, eles têm diversos outros problemas, como a resistência aos componentes químicos. A gente consegue matar a maior parte dos indivíduos de praga, mas a gente não consegue eliminar todos. Um ou outro vai ser sempre resistente. E pode acontecer o que a gente chama de ressurgência de pragas. Então, se eu faço a aplicação de um componente químico para matar a praga, eu vou matar quase a totalidade dos indivíduos, na maior parte das vezes. Mas, em menor ou maior grau,
pode ocorrer uma resistência genética àquele defensivo químico. E esses indivíduos, muitas das vezes, eles podem até migrar daquela área. Eles migram, mas a oferta de recursos ali é tão grande que eles acabam retornando. E além deles serem resistentes, não temos inimigos naturais. Então aí eles se aproveitam de todo o recurso disponível. Há um aumento significativo na praga e a praga pode até chamar os inimigos naturais que estão da região, os predadores ficam de olho também. Só que até eles chegarem, eles já destruíram a plantação ou já causaram grandes danos à produção animal. Então aqui nós temos um gráfico que exemplifica isso. Aqui associando o número de larvas da praga a alguns meses. Então a gente observou, se a gente comparar com o controle, ou seja, sem pesticida, o cinza, o laranja, ele com pesticida, mesmo assim nós temos uma maior quantidade de indivíduos. Isso por quê? Porque a gente está eliminando a praga e o inimigo natural. E além de tudo, né, para esse pesticida especificamente aqui, ele já criou uma certa resistência. A tecnologia não consegue acompanhar a resistência desses insetos, principalmente insetos, né, de praga, a resistência de pragas e doenças. Então, antes da gente achar um pesticida que seja eficiente para aquela praga, para aquela doença que criou resistência, ela já causou diversos danos na população. Então, para a gente entender bem esses ciclos, a gente tem que observar que, por exemplo, para a realização do controle biológico, a gente precisa entender muito da praga e também do predador. Precisa entender da presa e do predador. A biologia do predador tem que estar muito clara, principalmente em relação à sua especificidade alimentar. Para entender essa dinâmica entre predador e presa, a gente tem vários modelos matemáticos que são utilizados. Então, se vocês observarem, se a gente der um foco naquele ciclo da dinâmica populacional de predadores e presas, lá no exemplo da lebre do lince, vocês vão ver que existe um atraso no pico dos dois. E geralmente, gente, a população de presas ela é muito maior que de predadores. Por quê? Os predadores necessitam de mais presas para sobreviver, né? Para conseguir, eles utilizam mais presas como recurso do que o contrário, né? Então, se a gente observar aqui, existe um atraso nos picos. Por quê? Porque é preciso um aumento da população de presas para haver um aumento na predação. E por aí já correu um tempo. Então, até a população de predadores aumentar em decorrência da alta oferta de recursos, há um certo tempo aí em que as presas precisam se reproduzir. Esse aumento é seguido por um aumento de predadores, aumenta o recurso, aumenta o número de predadores. À medida que a população de presas diminui, porque o predador está consumindo a presa, ela não vai conseguir sustentar os predadores. E a população de predadores vai reduzir. E quando os predadores reduzem, a presa consegue crescer, a população de presa consegue crescer novamente. E aqui nós temos um gráfico que coloca mais uma espécie. Geralmente nós temos várias espécies associadas, trabalhando conjuntamente e utilizando recursos uma das outras. Então, se a gente observar, além da gente ter uma sincronização, o número de gramíneas tem que aumentar, para a população de capivaras aumentar, a abundância ou a capacidade de suporte, então a gente também tem que ter uma associação da capivara, da onça, utilizando a capivara como recurso, tá? Então sempre há uma sincronização, há uma relação entre esses ciclos de tamanhos populacionais. Aqui eu coloquei abundância ou capacidade de suporte. O número de indivíduos de presas tem que ser grande para o número da população de predadores crescer. Agora, a gente tem que observar também a capacidade de suporte do ambiente. A partir do momento que a capivara atinge a sua capacidade de suporte, aí a população vai decrescer. E como a gente viu, não só o alimento faz com que essa população atinja a capacidade de suporte. Então, se a gente está falando de uma relação predador e presa, a capacidade de suporte é o recurso alimentar. Mas a partir do momento que esse recurso alimentar é grande, talvez outro tipo de característica do ambiente
ou condição, ela está limitando o crescimento da população. Então, para exemplificar, uma produção animal, você oferta o recurso sem o predador ter que ir atrás da presa. Mas a partir do momento em que falta outro tipo de recurso, ele vai atingir a capacidade de suporte, que é o máximo que aquele ambiente vai suportar de indivíduos.